Pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Vieira de Faria. Eu sou professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campo Ouro Preto. Sou um homem branco, de cabelo liso jogado para o lado esquerdo. Estou vestindo uma camisa preta social, óculos de cor preta. E, em conjunto com outros dois colegas do mesmo instituto, Thalita Macedo Araújo e Nina Conceição de Souza Testa Sica, nós vamos apresentar, então, um trabalho intitulado Ensino de Histologia, uma abordagem utilizando sequências didáticas durante o ensino remoto emergencial na pandemia de Covid-19. Bom, esse seminário, então, vai contar, então, com introdução, metodologia, delineamento experimental, análise dos dados, resultado, discussão, conclusão e as referências. O ensino de biologia se trata, então, de uma matéria extremamente vasta e ampla, que compreende, então, desde os primórdios da célula, né, que é uma célula, até o ensino em conjunto de um ecossistema. E dentro dos ensinos de biologia, nós estudamos a histologia, que é o conjunto, então, dessas células formando um tecido, realizando, então, atividades que são específicas dentro desse tecido. E apesar de ser uma matéria extremamente importante para a nossa disciplina, nem sempre ela é levada de maneira simples pelos estudantes ou de maneira atrativa para os estudantes. E tendo em vista que no final do ano de 2019 e no ano de 2020 principalmente, nós tivemos então um fechamento das escolas, né, por causa do isolamento causado pela pandemia de Covid-19, do vírus SARS-CoV-2, que causou, então, um rebuliço muito grande na sociedade, não só para todos os estudantes, para os alunos, mas para trabalhadores de modo em geral, cada um tendo, então, que se conseguir manter dentro de uma boa capacidade mental, de uma saúde física e psicológica, devido a todos os agravantes que causam-se durante a pandemia, certo? Desse modo, nós professores tivemos um desafio muito grande, que foi buscar métodos alternativos de se ensinar a matéria e trazer os alunos para aquele conhecimento, né, de modo que eles se sentissem interessados, tal como se estivessem dentro de uma sala de aula. Foi buscado, então, de certas maneiras, o uso de metodologias alternativas, dentre elas sequências didáticas, que são sequências que se utilizam de um método, de um segmento de aulas, a fim de se complementar e de se entender melhor a aula, baseado em como aquela turma, como aqueles alunos estão se comportando frente à matéria. É um método que a gente pode utilizar para várias matérias, para várias disciplinas, que foi utilizado, então, nesse momento, dentro do ensino da psicologia. Essa sequência didática, então, foi utilizada de modo a favorecer o entendimento dos estudantes nessa disciplina de histologia. Foi realizada uma pesquisação que foi em conjunto com o uso de perguntas, o uso de uma didática aprofundada e dos alunos. Né? Foi uma abordagem qualitativa, onde teve, então, os dados como respostas dos alunos que participaram desse método. E esses dados descritivos são provenientes das anotações de campo e das atividades realizadas por esses alunos. Bom, o estudo foi desenvolvido com estudantes do primeiro ano do ensino médio integrado de uma escola técnica de ensino público, nos quais os professores integrantes, né, pesquisadores, lecionam. A pesquisa foi realizada, então, em etapas, né, havendo, então, no primeiro momento, a elaboração da sequência didática, no segundo momento, a aplicação dessa sequência didática com o uso da plataforma Nearpod, e, por último, nós temos, então, a análise desses resultados. Bom, a análise dos dados, né, foi considerada, então, a aceitação das atividades pelos estudantes, bem como seu desenvolvimento e participação daqueles que participaram de cada aula ministrada. Foi uma análise qualitativa no processo de validação de acordo com o REM 2005, e foi baseado, então, em 3 níveis de estágios propostos por Bakhtin em 1934, onde esses 3 níveis são crescentes, do menor para o maior, né? O menor aprendizado até o maior aprendizado. No nível 1, onde o aluno não ainda desenvolveu uma habilidade grande frente àquela matéria, frente àquela disciplina, aquele conhecimento.
No nível 2, esse aluno começa a construir, mas ainda tem dúvidas e dificuldades de explicar o conhecimento. E no nível 3, é capaz de responder a matéria de acordo com os conhecimentos que ele obteve e aplicá-la de maneira correta. Bom, os resultados que nós obtivemos, então, para 4 tipos de tecidos que nós testamos, né, que nós ensinamos, entre eles o primeiro, tecido epitelial, nós podemos observar aqui na nossa tabela como esse foi desenvolvido durante o tempo em que foi realizada a pesquisa. Os alunos inicialmente tinham maior dificuldade, não estavam em um nível maior. Nós obtivemos, então, que ao final do nível 1, que é o nível mais baixo, esses alunos terminaram, ao final das aulas sobre o tema, com 0% de alunos no nível 1, aumentando, então, para até mesmo 43% do valor desses alunos participando do nível 3, que é o nível máximo de conhecimento. Entretanto, tivemos também um bom valor de alunos que não participaram dessa tarefa, né, mostrando assim, 43%, e alunos que evoluíram também do nível 2 para o terceiro nível. Em tecido conjuntivo, nós observamos que houve uma maior dificuldade, tendo alunos que, ao nível 1, no início, aumentou-se, né, ao final, eles não conseguiram entender muito bem essa matéria, né, os níveis acabaram tendo um pouco de decréscimo no conhecimento desses alunos, talvez tenha sido um tipo de tecido que ficou um pouco de maneira mais complexa para ser ensinado nesse ponto. Né, nós tivemos alunos, então, que reduziram no início, estavam melhor do que demonstraram ao final, e houve também uma grande falha, né, de alunos que não participaram, ter ficado em branco. Quando a gente fala sobre o tecido muscular, nós temos, então, que alunos mantiveram-se na mesma porcentagem de 11% do nível 1, de modo inicial ao final. No nível 2, houve um decréscimo, né, de alunos que estavam no nível 2, que pode ser resultado do próprio aumento dos alunos que continuam em branco, que não participaram daquela atividade, e os alunos que estavam no terceiro nível, né, de conhecimento aprofundado e aplicado, eles se mantiveram também na mesma porcentagem. Já o tecido nervoso, nós obtivemos, então, alunos tendo uma queda do nível 3, né, diminuindo alunos no início das aulas do nível 3, antes da especificidade da matéria. Eles estavam no nível 3, e após a matéria ter sido dada, né, ter sido explicada, um conteúdo complexo, eles acabaram tendo um número reduzido, então, de alunos no nível 3, e houve-se também uma quantidade muito grande de alunos que não participaram desse exercício do início para o final, né, somando até 50% desse valor. Bom, o Zavala diz que essa sequência didática tem um papel fundamental e extremamente importante, visto que ela consegue, então, suprir a particularidade de cada uma das turmas, né, as particularidades dos alunos que compõem essas turmas, e elas fazem um papel muito importante. E a gente tem que levar em conta o ensino emergencial, toda a questão psicológica que estava envolvendo o medo sobre a doença do Covid-19, a questão da desigualdade social. Nem todos os alunos têm acesso à internet diariamente, né? Nós tivemos um grande número de alunos em branco, ou alunos que talvez não tenham conseguido se aprofundar e acessar todas as aulas, que pode ter levado a um número de alunos em branco, e também a dificuldade gerada pelos alunos no entendimento de algumas matérias, essa desigualdade social pautada no Brasil, a desigualdade de internet, né, de rede móvel, deve ser levada em consideração. Entretanto, nós tivemos a ideia de que os alunos aumentaram a compreensão dos conceitos relacionados, os que participaram e tiveram, né, consideração ou a capacidade de participar durante todo o período. O que nós podemos concluir foi que a utilização da sequência didática permitiu o aumento da incorporação de conhecimentos para esses estudantes. O método apresentado, né, pela formação da sequência didática nesse trabalho pode ser utilizado também em outros temas, somente usando, então, a modificação do estilo de perguntas que será aplicado, né, colocando-se, então, o tema proposto. Né? Houve um aumento cognitivo desse aluno frente à matéria ensinada, e essa busca por melhores práticas pedagógicas, ela é capaz de propiciar resultados satisfatórios não só para os alunos, mas também para os docentes.
Temos aqui algumas referências que foram utilizadas na realização desse trabalho e dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer muito ao Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, às minhas colegas de trabalho, a Thalita e a Miriam, e gostaria de agradecer também ao evento, né, o Congresso Movimentos Docentes. Muito obrigado a todos que assistiram.